E considerando a nova onda de calor que agora serão mais constantes, quais são as doenças que podem aumentar com as mudanças climáticas? Isso é no Brasil. Quais são as doenças climáticas que nós podemos enfrentar diante a situação dessas calamidades novas que estão acontecendo? Isso é uma matéria urgente aqui da BBC News Brasil que nós trazemos para vocês. Então vamos à leitura, só ajeitar aqui. Vamos ver. Aí, agora ficou bom. Então vamos às doenças que podem aumentar no Brasil com as mudanças climáticas. Olha, é interessantíssimo sabermos para... Aqui já temos aqui o mosquitos. Os velhos conhecidos dos brasileiros, o Aedes aegypti, pode se proliferar ainda mais nas condições trazidas pelas mudanças climáticas. É uma matéria de Rony Carvalho, de São José do Rio Preto, São Paulo, da BBC Brasil. 11 de dezembro de 2023, é bem nova. Dizer que o dia está mais quente ou que as chuvas estão mais fortes deve se tornar algo mais comum nos próximos anos, no Brasil, por conta das mudanças climáticas. E segundo pesquisadores ouvidos pela BBC News Brasil, a forte desigualdade social existe no país deve ter impacto direto sobre quem mais sofrerá com os efeitos das mudanças climáticas na saúde pública, seja pelo surgimento de novas doenças ou pelo crescimento de número de casos de arboviroses, doenças transmitidas principalmente por mosquitos, já conhecidas como dengue, malária e febre amarela. Cássia Lemos, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, é uma das brasileiras que tem se dedicado a prever como as mudanças climáticas devem impactar o sistema de saúde do Brasil. A articuladora da Adapta Brasil, plataforma que mostra os potenciais riscos das mudanças climáticas no país em diversas áreas, afirma que estudos já mostram que as doenças que mais devem aumentar com as mudanças climáticas são as arboviroses. Além da dengue, que já é um problema, nossas projeções mostram que a malária deve se alastrar ainda mais pela região norte e atingir de forma intensa o litoral do Nordeste até 2050. Olha essa perspectiva. A malária existem estudos científicos que a malária pode invadir aí o Nordeste brasileiro. Isso eu não sabia. Muito bem. As projeções da plataforma criada pelo governo federal em parceria com instituições de ensino de pesquisa do Brasil também apontam para o aumento de casos de leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral. Para chegar às previsões, os pesquisadores analisaram o perfil epidemiológico das infecções especificadas de cada doença e dados sobre o desenrolar das condições de saúde, por exemplo, hospitalização ou morte. Em seguida, foram considerados os aspectos socioeconômicos e demográficos de cada município, a organização e a qualidade do ensino de saúde em escala municipal para responder às demandas sanitárias pelas doenças e para prover a vigilância e o controle dos vetores. Com isso, percebemos que não é somente o aumento de temperatura ou eventos climáticos extremos que irão causar as doenças, mas as próprias características socioecológicas da população brasileira devem favorecer a proliferação dessas patologias, diz Cássia. Olha aqui, para quem nos acompanha por imagens, aqui há um mapa, risco de impacto das mudanças climáticas resultados da malária em 2020. Olha, então a malária é mesmo um dos sistemas mais difíceis de se ter. Olha, aqui onde eu estou, na região sul, é mais difícil, mas mesmo assim, talvez por ser um pouco mais frio. Vetores mais resistentes. Para Leandro Gurgel, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, outro fator que deve contribuir para que as arboviroses sejam um problema maior no futuro é que os mosquitos pernilongos levam ao pé da letra a teoria da seleção natural de Charles Darwin. Abre aspas. Todos nós temos um limite de tolerância de temperatura, seja superior ou inferior, mas que temos notado é que os vetores se adaptam cada vez melhor a esses extremos climáticos. Isso os torna um problema cada vez maior para a saúde pública do mundo, pois mais resistentes, os mosquitos possuem mais exemplares e, consequentemente, conseguem atingir mais pessoas transmitindo doenças, aponta Gurgel. Como exemplo, o pesquisador da Fiocruz cita a capacidade de reprodução do Aedes aegypti, um dos vetores mais conhecidos dos brasileiros para transmitir a dengue, a chikungunya e a zika vírus. O Aedes aegypti é um mosquito que cada vez mais está se adaptando às mudanças do clima. Olha que mosquito bandido mesmo, né? Antigamente ouvíamos que ele somente se reproduzia em água limpa e parada. Hoje em dia, por exemplo, sabemos que ele se reproduz em lixo, água suja e que o ovo do mosquito pode se manter viável por mais de um ano sem água. É uma praga.
Mas o pior é que hoje em dia não é apenas picando uma pessoa contaminada que o vetor que se contamina e transmite a doença. O simples fato de uma fêmea grávida de Aedes aegypti picar uma pessoa com dengue automaticamente faz com que ela contamine até 50% dos seus filhos. Ou seja, são novos Aedes que já aparecem com a capacidade de transmitir doenças em sua origem. Meu Jesus. Maior risco de morte. Aqui. Não são apenas as doenças arbovirosas que devem aumentar no futuro. Estudos mostram que doenças respiratórias, cardiovasculares e até renais devem aumentar no Brasil e a partir do acréscimo de 1,5 graus a 4 graus na temperatura média até o final do século, conforme projeções do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, nas Nações Unidas. Para se ter uma ideia, uma pesquisa que avaliou os registros de saúde de 1.816 cidades brasileiras entre 2000 e 2015 sugere que o aumento de 1% na temperatura média pode ter elevado quase 1% do risco de internações por doenças afetam até os rins. A pesquisa foi realizada pela Universidade de São Paulo, a USP, e pela Universidade de Monash, da Austrália. Segundo os estudiosos, grande parte das doenças renais ocorrem devido à desidratação, o que deve se agravar a partir do aumento de temperatura nos últimos anos. Ao mesmo tempo, outro estudo de saúde urbana da Universidade Latina, Salubal, publicado na revista Nature Medicina, constatou que quanto maior a temperatura, maior o risco de morte para doenças cardiovasculares e respiratórias. Para chegar à conclusão, pesquisadores analisaram a relação entre temperaturas altas e baixas demais e mortalidade em 326 cidades de 9 países na América Latina entre 2000 e 2015. O que a gente notou é que, tanto para as temperaturas extremas para o baixo, frio, quanto para as temperaturas extremas para cima, calor, aumenta o risco de morte para doenças. Entretanto, quanto é maior a temperatura para cima, calor, este risco de morrer aumenta, explica Valesca Teixeira Caifa, médica brasileira que participou do estudo e coordenadora do Observatório de Saúde Urbana da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Isso porque a exposição em longo prazo a altas temperaturas diminui a capacidade do corpo de ter uma temperatura constante, levando à insolação, síncope e exaustão ao calor, o que causa maiores chances de ter um AVC, por exemplo. Os dados somente evidenciam como mudanças climáticas não são uma pauta e deve estar ligada somente ao meio ambiente, mas todos os setores, pois todos de uma forma vão ser afetados ao aumento de temperatura e eventos climáticos extremos, afirma Valesca Caifa. Outras doenças. Também deve crescer no Brasil a incidência de doenças infecciosas e parasitárias a partir de alagamentos provocados por desastres naturais e eventos climáticos extremos em grande parte dos centros urbanos. Isso porque a chuva, a dificuldade da drenagem de águas e as falhas na coleta de lixo e esgoto configuram cenários propícios para os surdos e leptospirose. Da mesma forma, a falta de água em função de altas temperaturas pode provocar mais casos de esquistossomose e diarreias, problemas decorrentes do consumo de água contaminada. Os caramujos do gênero Bionfaria, que são hospedeiros do parasita que causa a esquistossomose, são favorecidos por pontos de água com pouca correnteza. Por exemplo, pode ser, que tenhamos um problema de malária no norte e nordeste, mas de dengue no sudeste. O aumento de doenças vai depender muito de quais vão ser as mudanças climáticas para cada região e de como é a situação socioeconômica da população, afirma James Venturi, coordenador de programa de pós-graduação de doenças infecciosas e parasitárias da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS. O pesquisador também ressalta que a própria resposta da sociedade pode favorecer a proliferação de certos parasitas. Isso é o mais importante. É a sociedade que decide se vai continuar ou não. Os parasitas são muito fortes, mas quem vai decidir se continua ou não somos nós. É isso que tem que ser dito. A ação e reação. Para Leandro Gurgel, pesquisador da Fiocruz, mais do que nunca é preciso o empenho dos governos e da sociedade civil em prol da mitigação das mudanças climáticas, assim como as doenças que são resultado de agressão ao meio ambiente. A mesma coisa está acontecendo com o meio ambiente. Nós estamos agredindo e uma hora a conta chega, seja um aumento de temperatura, alteração no regime de chuvas ou até mesmo eventos climáticos extremos, avisa Valesca Teixeira Caifa da UFMG, destaca que a situação precisa ser mais discutida pela sociedade. As pessoas precisam entender que o que a gente esperava acontecer em 2030 já está acontecendo. É necessário organizarmos nosso serviço de saúde para nessas mudanças demandas e isso inclui também o planejamento urbano.
Um idoso na favela que mora em uma casa sem água encanada ou saneamento básico pode ser um potencial vítima das mudanças climáticas, assim como uma criança sem acesso aos serviços básicos de saúde. É preciso que entendamos a gravidade das mudanças climáticas, afirma a médica Vanessa. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito é, importante a gente entender esse tipo de situação, porque as mudanças climáticas estão acontecendo e os nossos vetores, os nossos parasitas estão se adaptando, como dizia Charles Darwin, se adaptando para reproduzir, para crescer, para continuar vivendo. E a gente precisa também se adaptar e mudar nossos pensamentos e nossos estilos de vida.